Bom dia, boa tarde a todos vocês, oitavo ano da Escola Municipal de José Estevão Neto. Hoje vamos retomando as nossas aulas de forma ainda virtual, daqui a algum tempo, se Deus nos permitir, de forma presencial. Vocês sabem que nós tivemos que dar uma parada nas aulas, não só a nossa escola, mas do Brasil até do mundo, por conta desse coronavírus, do Covid-19 que está afetando as sociedades do mundo de uma forma geral. E para nos resguardar nossa família, resguardar aquilo que nós amamos, precisamos de uma parada por um tempo para podermos ficarmos de quarentena e conservarmos a nossa saúde e a dos outros também. Nós já fizemos algumas atividades sobre os conteúdos que nós já tínhamos trabalhado em sala de aula no início do ano. Para relembrar, para quem não lembra, nós estudamos aqui no oitavo ano em História o Antigo Regime, que foi um período histórico da Europa entre os séculos XVI e o século XVIII. O início da Idade Moderna na Europa, o período da Idade Moderna, aliás, na Europa, também é conhecido por Antigo Regime, por conta de suas características políticas, das características da organização da sociedade, certo? Da forma de economia que as pessoas, das relações econômicas que as pessoas mantinham nesse período. Essa época teve essa denominação de Antigo Regime. As atividades que nós passamos até agora foi sobre isso, né? Nessas aulas, nessas atividades virtuais. Hoje, com essas aulas agora de forma online, nós iremos para um novo conteúdo. Se eu não me engano, nós já tínhamos começado falado, já tínhamos começado a trabalhar ele em sala de aula. Mas como já faz algum tempo que nós estamos distante da sala, que nós não temos trabalhado, discutido nenhum conteúdo, nós precisamos relembrar, retomar os conceitos do Antigo Regime para começar o nosso novo conteúdo, que é o Iluminismo, certo? Antes de chegar no Iluminismo, que é esse conteúdo que nós iremos retomar os nossos estudos, vamos relembrar o que foi o Antigo Regime. O Antigo Regime foi um modelo de sociedade político, econômico, que vigorou na Europa entre os séculos XVI e o século XVIII, a Idade Moderna. Era caracterizado, as características, tinha um monarca, um rei, com poder absoluto, certo? Ele que governava de forma que ninguém poderia questioná-lo. Como disse um rei francês, Luís XIV, o Estado sou eu. Ele tinha um poder absoluto, estava acima da lei, de todos. Aliás, em muitos desses estados nem tinha lei escrita, Constituição, como nós chamamos hoje, certo? A economia era muito centrada nos monopólios, ou seja, você só podia comercializar, você só podia ter uma atividade econômica se fosse autorizado pelo rei, se aquele rei lhe concedesse esse direito. Senão, você não poderia. Era uma sociedade dividida em três estados, né? Três estados sociais, porque não tinha alternância de lugares sociais. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, os burgueses e os camponeses, os trabalhadores. Os trabalhadores mais ricos, como os burgueses, trabalhavam no comércio, no artesanato, e os camponeses, que eram os trabalhadores do campo. Os trabalhadores da cidade também se encontravam aí no terceiro estado. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, trabalhadores. Então, resumindo, essa era a sociedade do Antigo Regime. Como eu falei, isso vigorou na Europa entre os séculos XVI e o século XVIII. O século XVIII vai ter início isso que nós iremos estudar a partir de agora, que é o Iluminismo, certo? O século XVIII também ficou conhecido como século das luzes. Por que século das luzes? Porque iluminismo, ele faz, essa palavra faz referência a luz. Iluminismo é um nome que deriva de luz. O iluminismo foi um movimento filosófico. Ou seja, foi um movimento de ideias, filósofos, pensadores,
propondo ideias para aquela sociedade lá do século XVIII, do século das luzes, que buscavam modificar como estava a Europa durante o Antigo Regime. Os iluministas eram críticos, eram contrários ao Antigo Regime. Eles vão propor ideias, por isso que é um movimento filosófico, para tentar mudar como estava essa sociedade daquele período. Certo? Então, a palavra iluminismo vem de luz. A filosofia iluminista também é chamada de ilustração, por conta dessa associação com luz. Então, o iluminismo era uma filosofia que defendia que a razão, o pensar, o pensamento racional era uma luz. E esse pensamento racional, a chamada luz da razão, era um contraponto, era contrário ao modelo de pensamento que dominou a Europa durante a maior parte do Antigo Regime, que era o pensamento religioso, atrelado ao clero, principalmente da Igreja Católica. Então, os iluministas vão propor que as pessoas observassem, pensassem o mundo não a partir do pensamento religioso, não a partir dos ensinamentos da igreja, mas a partir da razão, do pensar, da pesquisa, da observação da natureza. Para eles, essa observação, essa razão, seria uma luz que clarearia. Aí tem uma questão que muitas vezes até choca algum de nós. Eles vão falar que o pensamento religioso que dominava a Europa durante o Antigo Regime era um pensamento obscuro, negro ou trevas. Certo? O pensamento do Antigo Regime dominado pela igreja, pelo pensamento religioso, para os iluministas era uma obscuridade, um obscurantismo. Era um pensamento onde as pessoas não compreendiam como de fato os fenômenos naturais aconteciam. Então, eles chamavam esse pensamento de trevas, negro ou escuridão. Trevas é igual a escuridão. Os iluministas propunham o pensamento, a pesquisa, como uma luz que iria clarear esse pensamento de trevas. Então, o movimento iluminista, a filosofia iluminista, era uma filosofia que se propunha uma luz que clarearia as trevas do pensamento do Antigo Regime. Essa luz buscaria mudar todos os aspectos da sociedade do Antigo Regime. Não só o aspecto da mentalidade, das crenças, mas também a política, a economia e a própria organização da sociedade. Eles gostariam, ou eles propuseram mudar essas estruturas. Uma coisa que eu acho que eu devia ter falado no início, não falei, mas vou falar agora. Nós estamos estudando o capítulo 3, que é o capítulo dos Os Iluministas, sobre o iluminismo, dos filósofos iluministas. Esse vídeo de hoje, essa aula de hoje, vai se concentrar nas páginas 58 a 62. Então, para atividades sobre esse vídeo que eu vou passar, vocês precisam ler as páginas 58 a 62, que vocês conseguem responder. Hoje à tarde eu estou aí disponível para que vocês possam tirar qualquer dúvida, se não entenderam, se qualquer questão da atividade que vocês não souberem responder, vou estar aí principalmente no WhatsApp e nas outras redes sociais, para vocês tirarem qualquer dúvida sobre esse conteúdo, sobre essas páginas, que é a nossa primeira parte, tá certo? Então, continuando. O iluminismo foi esse movimento que propunha um pensamento racional para entender o mundo e era contrário ao pensamento religioso que dominava a Europa durante esse período do Antigo Regime. Então, os iluministas consideravam uma luz contrário às trevas, que para eles era o pensamento religioso. Certo? Buscavam combater a política daquela época, o poder absoluto dos reis. Nós iremos ver nos próximos vídeos o que é que eles propunham, e uma coisa que é extremamente importante. Esses senhores iluministas lá do século XVIII, eles
em grande medida, eles vão formar a nossa sociedade. Por quê? Porque as ideias que eles propuseram, nós usamos até hoje. Na política, por exemplo, na economia. Se não igual, mas a raiz, o início de muitos aspectos da nossa sociedade se encontra aqui no iluminismo. Certo? Então, nas próximas aulas, quando a gente for detalhando, for vendo os filósofos, suas ideias, vocês vão perceber ou aprender como esses senhores lá do século XVIII, eles vão ser importantes para a nossa sociedade contemporânea. Tá certo? Por exemplo, os iluministas, esse movimento, ele vai dar origem a vários movimentos que nós chamamos de revolução, de independência pelo mundo. O iluminismo começa na França, no século XVIII. Final do século XVII, mas principalmente no século XVIII. Até por isso algumas pessoas chamam o iluminismo de filosofia francesa. Na época, davam esse nome também ao iluminismo, por ser um movimento filosófico que teve início e ser mais forte na França. Mas da França ele vai se espalhar e chega aqui na América. Por exemplo, a independência dos Estados Unidos ou a Revolução Americana foi extremamente influenciado pelas ideias dos iluministas. Aqui no Brasil também nós iremos estudar tanto a Revolução Americana quanto os movimentos de luta pela independência do Brasil, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Esses movimentos também se inspiraram nas ideias dos iluministas para tentarem tornar o Brasil um Estado independente. E um dos conteúdos centrais que nós vamos estudar aqui no 8º ano, que é a Revolução Francesa, o marco de início da nossa sociedade contemporânea, é a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa também foi influenciada pelas ideias iluministas. Então, os iluministas, eles são talvez a principal raiz de formação da nossa sociedade contemporânea, com essas ideias de racionalidade, de oposição ao pensamento religioso. Esses ideais nós iremos manter, modificar em alguns aspectos, mas eles vão formar em grande medida a nossa sociedade. Para nós concluirmos, só que o movimento iluminista, ele não surge do nada. Não é de um dia para o outro, alguém tem um estralo, vem aquela luzinha na cabeça e diz, pô, tenho uma ideia, fundei o iluminismo. Não. O movimento iluminista é um movimento que descende de um movimento, vamos dizer assim, cientificista, de busca por método para entender a natureza, anterior ainda ao século XVIII, do século XVII. No século XVII, alguns estudiosos, que nós hoje chamamos de cientistas, os pais da ciência, estavam começando a fazer observações da natureza para entender como ela funcionava e não só dar respostas ou dizer que a natureza funcionava de uma tal forma porque Deus queria. Esse início dessas pesquisas vai produzir um método, uma forma de pesquisa científica, um método científico. Dentre esses pesquisadores, vou dar um exemplo. Galileu Galilei. Galileu, ele vai comprovar uma teoria chamada de heliocêntrica, de que o Sol é o centro do nosso universo. Durante a Idade Média, o Antigo Regime, as pessoas acreditavam que a Terra era o centro do nosso universo. O geocentrismo, a Terra é o centro do nosso universo. Galileu, observando, fazendo estudos astronômicos, vai perceber que a Terra não era o centro do universo. O Sol não girava ao redor da Terra. Era o contrário. Pelo menos, se não do universo, na época falava universo. Hoje sabemos que é do nosso sistema solar. Mas eles diziam na época, que o conhecimento científico ainda estava iniciando, que seria o universo. Que o centro era o Sol. E a Terra e os outros astros giravam ao redor do Sol. Isso levou o Galileu a ser, inclusive, julgado pela Igreja Católica, quase condenado à morte. Ele só não foi condenado à morte porque negou. Mas a partir daí, da pesquisa, do método científico, isso influenciará os iluministas a observarem a natureza e a sociedade não só por respostas divinas ou religiosas, mas também por aquilo que os homens e as mulheres faziam,
produziam, pelos aspectos sociais, e propor mudanças para a sociedade. Então isso vai ser muito revolucionário para a época. Isso vai dar um choque, porém eles vão ser o princípio da nossa sociedade contemporânea. Tá ok? Então, leiam o capítulo 3, Os Iluministas, agora de princípio. Página 58 a 62, agora de 1 hora. Passarei a atividade para vocês. Qualquer dúvida, estou online toda tarde da segunda-feira para responder as suas dúvidas. Em té.